que é aqui de São Paulo, deputado federal, foi deputado estadual, nos auxiliou muito na Assembleia Legislativa. Na sequência foi a Brasília, teve uma carreira brilhante na Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma entidade que sempre é parceira do Ministério Público, que comunga dos mesmos ideais, e o Major Olímpio tem sido um baluarte em Brasília, uma pessoa extremamente correta, que luta muito pelos mesmos direitos que nós defendemos. E o Major Olímpio, apesar de inúmeros compromissos, fez questão de, nesse final de ano atribulado, comparecer aqui ao nosso Congresso, e daí o nosso agradecimento enorme, porque essa deferência que o senhor fez para nós é muito importante e nos dá muita tranquilidade saber que podemos contar com o senhor no Congresso Nacional. E sem mais delongas, passo a palavra a você. Excelentíssimo doutor Jean Paulo Luiz Mânio, Procurador-Geral de Justiça, doutora Norma, doutor Felipe Cavalcante, a todas as autoridades que compõem essa mesa, a todos os membros do Ministério Público e familiares. Para mim já é um motivo de muito orgulho, se me permitirem, meu irmão de luta e de formação na Polícia Militar, doutor Pedro Giuliotti, meu companheiro de pátio acadêmico no Barro Branco. Para mim já é motivo de extremo orgulho estar aqui nesse evento para me compromissar, não com os senhores ou com uma carreira, mas me compromissar com a sociedade. Nós vivemos um mundo extremamente difícil hoje e, sendo muito claro em relação às coisas, a doutora Norma falava em relação a Santo Agostinho, da indignação e da coragem, a indignação para aceitar e a coragem para mudar, mas hoje o Ministério Público é alvo da classe política, porque nós, da classe política, nos desvirtuamos justamente do que é legal, do que é moral e do que é ético nesse país. O papel de quem é o fiscal da lei está sendo extremamente questionado justamente por aqueles que querem se pautar à margem da lei. Eu não estou falando do que eu li, eu estou falando do que eu vivi, doutora Norma, nesses últimos 15 dias, na votação do pacote de medidas de combate à corrupção, aonde parlamentares e bancadas diziam: é a hora de darmos uma paulada no Ministério Público e no Poder Judiciário. É a hora da vingança. Com muita tranquilidade, eu digo aos senhores, porque eu disse à imprensa, eu disse de público, fui vaiado pela maioria dos companheiros, me disseram se eu era porta-voz do Deltan, do Moro. Eu falei, talvez porta-voz de um segmento da sociedade extremamente insatisfeito. Quando se apresentou o pacote de 10 medidas de combate à corrupção, colocar um jabuti naquele momento falando em abuso de autoridade de juízes e promotores, não foi para fazer nenhum aperfeiçoamento no processo legislativo. No momento em que estamos discutindo, agora, perplexos ainda com a PEC 287, de reforma da Previdência, também quero me colocar à disposição do Ministério Público brasileiro, do Ministério Público paulista, que me municiem de argumentação. Tenho muito contato com o doutor Felipe, com o doutor Paulo, que o tempo todo não tenho a sapiência, o domínio, o conhecimento e a experiência que os senhores têm
mas os senhores passam exatamente informações que são fundamentais, legítimas, que são de interesse da sociedade. Nessa PEC 287, eu estarei, já fui designado pelo meu partido, na comissão especial. Existe um ânimo de um rolo compressor de se votar já na quinta-feira a admissibilidade na CCJ, mas existe também um ânimo muito forte de tentarmos derrubar na CCJ. A doutora Norma dizia que o governo tem hoje uma maioria para votar o que quiser, mas não tem legitimidade e não sabe nem se tem existência para a semana seguinte. Isso é mais do que verdadeiro hoje. Nós mudamos um governo, trabalhei, lutei pelo impeachment da presidente, mas, lamentavelmente, não tem se mudado a forma. O loteamento de cargos, de ações em relação ao novo governo não tem sido a nossa expectativa, que é a expectativa da sociedade, que é a razão e a essência da profissão dos senhores e senhoras, de fazer com que se cumpra a lei. Quem quer que se cumpra a lei no nosso país hoje está sendo objeto de perseguição. No momento que está se falando em salários dos senhores, não é exatamente com o objetivo de se equilibrar finanças públicas. Ouçam exatamente com essa forma, como eu disse, do que falava-se no café, na votação, na madrugada das 10 medidas. É a hora de dar uma paulada no Ministério Público. É a hora de dar uma paulada no Poder Judiciário. Eu, humildemente, tenho uma admiração profunda pelo Ministério Público, exatamente porque ingressei na Polícia Militar com 15 anos de idade e aprendi o tempo todo a me compromissar, vi companheiros tombando, alguns se tornando inválidos, exatamente por cumprirem a lei. E fico extremamente feliz de ser recebido como uma força amiga e me apresentar para ser mais um porta-voz de tantos estados que os senhores têm. Para minha satisfação, está entrando meu governador Fleury, que eu tenho de profissão com o Ministério Público, de inúmeros companheiros da Polícia Militar, que pela capacidade acabaram indo para compor os quadros do Ministério Público. E eu estava dizendo, para encerrar, que eu me coloco absolutamente à disposição dos senhores. Nós temos muitas batalhas a serem travadas e os nossos objetivos são comuns. Seja através da CONAMP, que é nossa parceira permanente na nossa luta aqui no Estado de São Paulo, no Brasil, pelo estabelecimento para que as polícias militares possam fazer o termo circunstanciado, para que possamos avançar para um ciclo completo de polícia. Não é para empoderamento institucional ou para desmerecer qualquer força policial co-irmã. É simplesmente para poder servir melhor a sociedade. E o Ministério Público tem se colocado como um grande aliado. Estamos trabalhando na reforma do Código de Processo Penal, tivemos uma audiência pública, onde o doutor Ismânio e vários dos senhores, principalmente pela Associação Paulista do Ministério Público, ficaram horas e horas no Fórum da Barra Funda, debatendo com segmentos da sociedade e com parlamentares, tentando dizer exatamente: sigam
a orientação do Ministério Público, a nossa experiência, o nosso conhecimento, para que nós possamos melhorar para a sociedade. Eu agradeço demais, desejo sucesso a mais esse evento, a partir da segunda-feira não, o doutor Paulo Roberto já me prometeu que no domingo ele está me entregando algumas laudas, que ele disse, eu tomei sol só em um momento e estou escrevendo a maior parte do tempo. Porque na segunda-feira nós iniciamos um debate intenso na CCJ em relação a essa PEC da Previdência, os seus malefícios, e mais do que nunca, nós precisamos ter argumentação para mostrar para a sociedade o quanto pode ser impróprio, o quanto é injusto fazer com que paguemos duas vezes a mesma conta, que não somos, foi dito pelo doutor Felipe, que somos parte da solução desse país e não somos parte do problema. Então, parabéns a todos os senhores, que Deus continue a abençoá-los, e sucesso e força ao nosso Ministério Público em todo o Brasil.